9h36 e no Rio Grande do Sul, hein? Como é que estão as coisas neste momento? Nós já estamos aqui com duas imagens, dois locais do RS para a gente poder atualizar você neste instante. A chuva, primeira coisa importante para te contar, deu uma trégua. Então, não choveu mais, ou se choveu, não foi aquela chuva a ponto de causar uma nova preocupação. Mas o estado ainda está em alerta e mais de 1.800 pessoas ainda estão fora de casa. E mais de 200 cidades registraram problemas por causa dos temporais. Vamos então aqui circular um pouco pelo RS. Na capital, em Porto Alegre, o Lago Guaíba, que é muito importante para a cidade, a elevação do Guaíba ainda está em risco de inundação em uma das áreas do lago. É isso, Gabriela Garcia? Bem-vinda. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia para você e bom dia a todos. Bom, só começo falando que, como você disse, né, a gente tem agora o tempo mais firme, deve ficar assim nessa sexta-feira em praticamente todo o estado, também no sábado. Vocês veem que agora em Porto Alegre faz sol, o tempo está aberto, mas a gente teve muita chuva, né, nos últimos dias, e é esse acumulado de chuva que acaba causando aí a preocupação em relação ao nível dos rios. Aqui em Porto Alegre, o Lago Guaíba está subindo gradualmente, né? E ele vai subir principalmente entre esta sexta-feira e o sábado. Ainda está abaixo da cota de inundação, tanto nos pontos de medição aqui no Cais Mauá, quanto também na região das ilhas. Mas a gente já tem algumas vias ali das localidades ribeirinhas alagadas. São locais que tradicionalmente acabam sendo alagados na região das ilhas de Porto Alegre e que nesse momento, então, estão demandando uma atenção maior da Defesa Civil de Porto Alegre. Essa elevação, como eu disse, ocorre após um grande volume de chuva registrado nas bacias do rio Taquari e Caí. A Defesa Civil de Porto Alegre disse que segue acompanhando essa situação de perto, a evolução do Guaíba, principalmente nas regiões das ilhas e nas demais áreas suscetíveis à elevação do lago. Eu vou sair um pouquinho para mostrar para vocês, ó, eu estou aqui na orla do Guaíba nesse momento, ao lado da usina do gasômetro. Aqui a situação é de normalidade, o que a gente vê de um pouco mais diferente é que o Guaíba está cheio de alguns sedimentos, principalmente galhos, né, de árvores, por causa realmente das chuvas desses últimos dias. Mas o nível por aqui está normal. Então a gente tem essa preocupação principalmente em relação ali à região das ilhas, onde já extravasou a água em algumas vias ribeirinhas, mas ninguém precisou ser retirado de casa até o momento. A gente também tem alerta de inundação em outras regiões do estado, viu? Em outros rios. É o caso, por exemplo, do rio Jacuí, nos municípios de General Câmara e Charqueadas, e do rio Uruguai, em São Borja. Nesses lugares também tem um alerta de alto risco para inundação. E até o momento a gente tem, né, segundo o último balanço da Defesa Civil, que 206 municípios gaúchos foram afetados por essas chuvas. Mais de 1.800 pessoas, como você pontuou, estão fora de casa. A maior parte dessas pessoas estão desabrigadas. Isso significa que são pessoas que não têm casa de parentes ou de amigos e que precisam do poder público, então, para encontrar um lugar ali para se abrigar. Inclusive, o governo do estado disse que neste momento tem 21 abrigos ativos espalhados por 18 cidades gaúchas para receber essas pessoas aí que não tem para onde ir, que precisaram sair de casa por causa da chuva. A gente segue acompanhando a situação aqui. Elisa, qualquer atualização a gente traz. E o trauma, né, é um fator muito importante nisso tudo. Porque pode ser que alguém, você que está assistindo, aí você vê a imagem da Gabriela e pensa, não, mas o lago ou lagoa está parecendo normal, o céu está azul, não tem problema. Mas quando você vive um trauma, qualquer um que tem um trauma em qualquer área da vida, sabe que a chance de acontecer um problema já causa um pavor. E sem contar que isso aqui a gente vai além do sentimento, né? De fato, algumas regiões estão em estado de alerta ainda. Vamos até a região do Vale do Taquari. O nível do rio Lajeado caiu, baixou mais de 3 metros, então saiu da cota de inundação. A expectativa é de que hoje algumas famílias possam voltar para casa. Jéssica Malman, nos conte, por favor, baixou mais 3 metros,
saiu da cota de inundação. Eu não sei se visualmente o rio ainda está um pouco mais revolto, como é que estão essas coisas e a previsão para que essas famílias voltem para casa. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Exatamente, o rio ele baixou, deu uma trégua. A prefeitura acredita que até o fim desta data ele volta ao seu curso normal de 13 metros e com isso, então, as famílias estarão autorizadas a retornar até as suas residências. Hoje elas permanecem ali no Parque do Imigrante, onde estão sendo abrigadas. São cerca de 168 famílias que, por enquanto, não estão autorizadas a sair. Essa autorização ela vai ser feita até o final da tarde de hoje. E o que mudou aqui em Lajeado? Como vocês podem ver aqui atrás, eu vou me deslocar um pouquinho da cena, está acontecendo a limpeza das ruas e principais avenidas do município. Esse movimento já começou no início dessa manhã e é algo que se estende ao longo do dia. A prefeitura está usando caminhões-pipas para fazer essa limpeza e também ontem, quando iniciaram essa limpeza, utilizaram a própria água vinda do rio para fazer esse movimento. Uma curiosidade que está acontecendo aqui em Lajeado, relatada por moradores e que também eu consegui perceber aqui nos arredores do Parque Linear, que é onde eu estou, que à medida que a água vai baixando, a gente presencia peixes mortos que são deixados, né, são trazidos da água do rio Taquari, não conseguem retornar com esse fluxo e acabam ficando na beira da estrada. Então, agora nesse momento, além da questão do lodo, das mobílias e do lixo, a gente também está encontrando alguns animais pela estrada. Fora isso, o tempo segue firme, a probabilidade de chover é somente à noite, mas uma para ajudar a fazer toda essa limpeza. Com certeza, e aí a imagem que nós estamos vendo, inclusive, é onde você está, né, Jéssica? Uma pessoa, um trabalhador ali, parece uma mangueira com jato mais forte. Olha lá, é isso, poder público trabalhando, você tirando o lodo, tirando a sujeira do meio do caminho, para que a vida vá aos pouquinhos retomando e você tenha ali algum aspecto de normalidade. Quando a gente observa essas questões, baixou o nível do rio Taquari, em Lajeado, a sensação é de que bom, menos mal. A Gabriela Garcia também veio contar pra gente que ali no Guaíba, na capital, você tem ali também um arrefecimento, porém em uma das áreas, no entorno do Guaíba, chamada de as Ilhas, você tem a preocupação porque são pessoas que estão mais vulneráveis. Professor Pedro Cortes, agora é hora da gente olhar para aquele mapa e conseguir aos poucos aqui compreender quais são os efeitos daqui para frente. Algumas vezes o senhor já explicou para a gente as questões de quando chove na cabeceira dos rios, né, quando chove numa região específica, demora alguns dias para essa água chegar até outros locais. Outros locais, entende-se, Porto Alegre, região metropolitana, além de outras questões. Exatamente. A bacia dos rios do Rio Grande do Sul faz com que no momento no momento em que uma região começa a apresentar melhora, outra começa a ser mais impactada. A gente tem aqui no telão, eu vou te convidar para vir comigo, e o professor, principalmente professor, precisamos de ti, hein, professor, para explicar essa questão para a gente. Primeiro, para a gente poder localizar RS, todo o estado aparecendo aqui, capital, e aqui para as andanças de Corrientes, Misiones, começa a Argentina. Gente, a Gabriela Garcia estava na capital. Estava não, ainda está, né? Mas estava falando com a gente. Aqui, eu vou dar um zoom. Vocês viram que ela estava em frente ao que a gente chama, que é o nome mesmo, né? É o Guaíba. É que a gente no Rio Grande do Sul chama de Rio Guaíba. Mas na verdade é um lago, né, professor? Mas a gente tem apego emocional. Chama de Rio Guaíba. Que é exatamente este local aqui. Professor, esse tracejado de azul, né, que é o caminho da água, mostra que essa água vem de muitos outros locais. Agora a gente chega aqui na explicação do senhor. Até, por favor, pode chegar aqui mais pertinho para poder apontar para a gente onde que nós temos que prestar atenção que pode ainda ser um estado de alerta. Então, nós temos aqui o percurso, né, do rio Jacuí, o rio Taquari e toda a água que caiu no Taquari, né, inclusive com áreas de inundação, ela vai seguindo agora até o rio Jacuí e chega até o Guaíba. Então, toda a água está ainda afluindo para as regiões mais baixas e mesmo em Porto Alegre agora, com o tempo bom,
né, céu limpo, há preocupação com inundações, com alagamentos, exatamente porque toda essa água que caiu nos dias anteriores, ela está descendo em direção às áreas mais baixas. Então, isso pode demorar alguns dias para a água fluir, mas isso vai acontecer, ou seja, vamos ter um volume maior de água no Guaíba do que seria esperado para essa época do ano. Professor, mas aí, ao ter uma previsão de chuva novamente, isso significa, o problema é se chover exatamente em cima do Guaíba ou é se chover justamente lá no começo desses rios que o senhor estava explicando e aí esta água desce com mais... Tem uma coisa que é pior ou os dois cenários são ruins? Não, os dois cenários atualmente eles são ruins porque, veja, na região do Guaíba, a chuva caindo de imediato, já o impacto é naquele momento. Caindo nos outros rios que são afluentes, ela vai demorar um tempo para chegar, mas é importante a gente lembrar que o solo já está encharcado, os níveis dos rios, né, dos arroios ainda está elevado, então com isso a capacidade de absorção dessa água fica bastante reduzida. Com isso, qualquer chuva mais intensa que caia na cabeceira dos rios, ela vai acabar impactando Porto Alegre, porque o solo não tem mais capacidade nesses dias de absorção do excedente e os rios já estão com nível, mesmo o rio quando está baixando, ainda ele está com nível ainda elevado, então a capacidade de suporte é baixa. Inclusive aqui nessa imagem, eu mudei agora, professor, coloquei ali na imagem de satélite. Às vezes fica um pouquinho menos fácil de visualizar o rio, mas vocês estão vendo aí as andanças, o desenho, né, do percurso da água amarronzado. E isso aqui também nos lembra, porque 2 anos atrás, esta região, exatamente aqui, ó, que aparece aqui, tem um pedaço, vou dar um zoom especificamente na área, tá? Isso aqui é tudo casa. São dezenas e dezenas de ruas. Isso é Canoas, do ladinho de Porto Alegre. Toda essa região ficou debaixo d'água em 2024. E aí vocês estão vendo que aqui, ó, eu vou chamar de nos fundos do bairro, lá para os fundos do bairro, você tem o Rio dos Sinos. Esse rio aqui inteiro transbordou. A água aqui do fundo, né, professor? E eu que sou nascida em Canoas, foi um negócio... Ela foi avançando, ó, toda essa parte que está passando do ladinho do professor, a água avançou, acabou com o bairro. 50.000 famílias sofreram só aí. E ela chegou a água até essa parte aqui, ó, que é a linha do trem. Então, quando a gente tem esse tipo de alerta, a possibilidade, não é mesmo, professor? Mexe também com o trauma das pessoas, porque elas já ficam apavoradas. Foi uma situação, foi uma tragédia há 2 anos. E olha, a gente tem que ficar alerta porque há uma previsão de retorno de chuvas agora no final de semana, início da próxima semana, que chuvas que poderão ter volumes intensos em determinadas áreas. Professor Pedro Cortes, muito obrigada, hein? Eu que agradeço. Sempre uma aula ouvi-lo, professor. Esperava trazer notícias melhores. Pois é, né? Mas a vida é adversa demais. A vida adulta, né, professor? A realidade é adversa demais. Muito obrigada, professor.